Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, chegando até você. Que bom nós estarmos juntos para meditar a palavra de Deus, experimentar o Deus que fala, o Deus que responde os nossos questionamentos, o Deus que se oferta a nós a partir da sua palavra. O Concílio Vaticano II vai nos mostrar exatamente isso, que a palavra é o próprio Cristo, vai reafirmar aquilo que a igreja sempre viveu. No Oriente, as igrejas orientais têm um sacrário para a palavra, um lugar de destaque, porque a presença de Cristo está na palavra. É uma das formas de nós experimentarmos o Cristo, de vivermos essa relação de intimidade e de amor com o nosso Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo para que nos oriente e nos indique os passos que nós precisamos dar no estudo bíblico que nós estamos vivendo no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós, no segmento do texto bíblico dos Atos dos Apóstolos, entramos num novo capítulo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Até o versículo 17. Nós vamos estudar esse texto, Atos 18, de 1 a 17. Colhendo a mensagem de Deus, aquilo que Deus fala e instrui a cada um de nós nesse texto. Vamos juntos lê-lo. Você pega aí a sua Bíblia, eu sei que você já está com o seu caderno. Vamos lá ver o que Deus quer falar conosco. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália com a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e a trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga procurando convencer os judeus e os gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus é o Cristo. Como, porém, se opunham e proferiam blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos gentios. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que tinha devoção a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo abraçaram a fé e recebiam o batismo. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal nesta cidade. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: este homem induz as pessoas a cultuar Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: se fosse por causa de um delito ou de um crime, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Como, porém, a questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-o sair do tribunal. E então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Na verdade, eu quero propor para a gente avançar um pouquinho mais, né? Eu tinha dito no início, mas vamos até o versículo 23 para a gente concluir essa realidade de Corinto.
Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo se recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo e em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os irmãos. Então a gente avançou um pouquinho até o versículo 23 para percebermos aqui essa condução, aquilo que Deus vai fazendo por meio de Paulo. É bonito nós percebermos coisas importantes aqui. Paulo, ele em Corinto, ele vai testemunhar numa cidade complicadíssima. Ali é um porto, é uma cidade portuária. Existia muita imoralidade sexual nessa cidade. Existia muita realidade de comércio injusto, errado, corrupto. Existia uma estrutura também de uma igreja estabelecida no sentido, não a igreja cristã, mas a realidade judaica ali naquela cidade. E Paulo anuncia. E Paulo fica com eles por um tempo. A gente percebe como que Deus vai juntando aqueles que são dele para dar apoio, para ajudar o apóstolo. Os próprios Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma por terem sido expulsos pelo imperador Cláudio, que tinha mandado os judeus saírem de Roma naquele tempo. Então eles vêm, eles eram da mesma profissão que Paulo tinha, né? Fabricantes de tendas, e eles acolhem Paulo, dão todo o apoio a Paulo, e todos os sábados, naquele período que Paulo ali estava, ele procurava convencer os judeus e os gregos sobre a realidade de Jesus Cristo, a verdade revelada, que ele é o Messias, ele é ungido, aquele que foi enviado para salvar, mas eles rejeitaram a ponto de Paulo declarar até mesmo uma palavra dura e que vai se estabelecer sobre eles ali, uma palavra que se estabelece: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças, eu não tenho culpa, de agora em diante eu vou dirigir-me aos gentios. Ele sacode as suas vestes exatamente como protesto, e aí ele vai direcionar-se aos pagãos. Mas como Paulo estava ali correndo riscos, não é, de morte mesmo, Deus se revela a Paulo. Ele tem uma visão. Numa noite, o Senhor diz a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales. O Senhor está dizendo isso a mim e a você hoje. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Isso aqui é uma palavra de ordem. A gente pode colocar esse versículo aqui como a ordem de Deus. Versículo 9 do capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales. E aí a promessa: porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão em ti para fazer-te mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Onde você está, existe um povo numeroso que pertence a Deus. E Ele te chama a dar testemunho do Evangelho, a dar testemunho do reino. Com essa promessa, Ele está conosco. Nós estamos na presença de Deus e não devemos temer a nada, temos que continuar falando, temos que continuar testemunhando, porque ninguém fará mal àquele que foi enviado e confirmado pelo próprio Deus. E Paulo experimenta isso. Ele é levado, né, diante de Galião. É importante a gente entender aqui, Galião é o irmão mais velho do filósofo famoso chamado Sêneca. E Galião não aceita a denúncia, né? Aquilo que Deus havia revelado acontece. Depois Paulo deixa ali a região, volta a Antioquia e vai para a sua terceira viagem apostólica, apoiado, né, pelos irmãos e na companhia de Áquila e Priscila.
ele vai passando por Éfeso, ele vai chegando até a Antioquia, passa na Galácia, na Frígia, ele vai visitar os irmãos, possivelmente ele chega em Jerusalém, confirmando cada um deles. Não te cales, não tenhas medo, eu estou contigo. Mensagem de Deus para cada um de nós hoje. Não devemos nos calar diante do que temos ouvido, experimentado e tocado da parte de Deus. Ele nos escolheu para sermos testemunhas. Ah, padre, mas eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão incapaz. Para de confiar em você mesmo e passa a confiar em Deus. Como aplicar isso na vida? Tendo plena confiança no Deus que faz através de nós. Para de confiar em você mesmo e confia no Deus que diz: vai, não te cales, fale, porque existe um povo numeroso nessa cidade que me pertence, mas eles precisam descobrir isso pelo nosso testemunho. Vamos rezar? Vamos pedir essa graça para Deus? Senhor, diante dessa grande graça que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, a partir de uma visão de que tu estarias com ele, que ele não deveria temer a nada e a ninguém, que nada lhe aconteceria. E o Senhor diz uma palavra de ordem, que ele não se calasse, que ele continuasse a falar, porque existe um povo ali destinado ao Senhor, que te pertence, naquela cidade de Corinto e na nossa cidade, aqui em Brasília, onde eu estou, onde esses irmãos e essas irmãs estão, existe um povo do Senhor e nós precisamos ser ousados, nós precisamos acreditar, deixar de acreditar em nós mesmos para acreditar na sua graça. É a sua graça que nos conduz, é a sua graça que nos direciona, é a sua graça que nos faz experimentar verdadeiramente aquilo que é a eficácia da palavra, a força da missão e aquilo que é o chamado que o Senhor nos faz para vivermos juntos a experiência da evangelização. Realiza em mim, realiza nos meus irmãos essa graça. Principalmente faz-nos crescer na confiança no Senhor, na confiança de que somente a sua graça nos basta e nos é suficiente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente dá desculpa de não saber falar, de ter dificuldade com isso, com aquilo, porque a gente tem colocado muita confiança em nós mesmos. Acredita no chamado que Deus te faz, dá o passo e viva aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.